Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje eu, Vânia, trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, estou incumbida de fazer o Evangelho dessa noite. Vamos lembrar que as nossas lives, elas várias vezes na semana abordam um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra básica da doutrina espírita e que aborda com primor a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Vamos então aos recados antes de iniciarmos o Evangelho dessa noite, lembrando sempre da importância, da recomendação de fazermos o Evangelho em nosso lar. Leva uns 20 minutos, podemos escolher um dia na semana e um horário. Mas depois de fixarmos esse dia da semana e esse horário, convém que não falhemos, de forma a não perdermos a confiança dos amigos do plano espiritual. Se a espiritualidade perceber que não temos perseverança, que não temos compromisso, eles acabam por se afastar. Então, meus irmãos, como é importante termos este compromisso semanal com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho, ele começa com uma prece, depois temos a leitura do Evangelho, em seguida os comentários e, por fim, as vibrações, que é desejar o bem, e uma prece de encerramento. E colocamos normalmente água para ser energizada, fluidificada. Então, meus irmãos, não percamos esta oportunidade maravilhosa de termos a luz de Jesus em nossos lares através de seu Evangelho Redentor. Eu gostaria também de lembrar a todos que estamos com um curso com as inscrições abertas. O curso O que é o Espiritismo é totalmente online e gratuito. Ele vai se iniciar no dia 3 de agosto e se encerrar no dia 30 de novembro. Então, são 15 aulas e sempre das 19 às 20. Então, nós temos agora também um número. Olha, o telefone está tocando, live tem dessas coisas, não é? Acontece de tudo, não é? Porque é ao vivo. Mas, enfim, se pudermos, não vamos atender o telefone, porque nós temos aqui um compromisso com vocês. Então, como eu estava dizendo, do curso que é o Espiritismo, é importante para aqueles que desejam conhecer a doutrina, seus princípios e bases, mas também para aqueles que já têm esse conhecimento e querem revisar, sempre importante. Meus amigos, a nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, ela está com 2 atividades presenciais, portanto, abertas ao público. Às sextas-feiras, às 19 horas, com uma palestra do Evangelho, e aos domingos com uma palestra com temas variados, mas sempre voltados para o interesse da família. Lembramos que tomamos os devidos cuidados devido à pandemia, portanto, as cadeiras no salão estão espaçadas e estamos com cerca de 30% da nossa capacidade. Oferecemos álcool em gel, o uso de máscara é obrigatório e o passe é coletivo. Então, quem desejar se dirigir à nossa casa, sexta-feira às 19 e domingo às 9 horas. Às segundas-feiras temos um trabalho que é privativo para os médiuns, é um trabalho de desobsessão, de assistência espiritual. Entretanto, trabalhamos com as portas fechadas, mas se alguém precisar de que seja levado o nome, basta entrar em contato conosco ou ir à casa nos dias presenciais e escrever o nome no papel, o endereço, para que possamos fazer
as vibrações pertinentes. Bom, meus amigos, os recados já foram dados, vamos agora unir os nossos corações na alegria de podermos estar juntos e orar. Jesus disse que ele estaria onde houvesse 2 ou 3 falando em seu nome. Somos mais que 2 ou 3 e, se formos sinceros, verdadeiros, podemos ter certeza que a luz de Jesus se fará presente em nossa oração. Então, fechando os nossos olhos materiais, vamos abrindo os olhos da alma, do coração, fazendo a prece que Jesus, médico de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, hoje nós abordaremos, segundo o cronograma da casa, nós abordaremos um item do capítulo 19. O capítulo 19 tem como eixo, como tema, a fé que transporta montanhas. Então, nós leremos o item 11, cujo título é Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E é uma instrução dos Espíritos. O Espírito que nos traz essa mensagem através de um médium lá em Bordeaux, na França, em 1862. Então, José é esse espírito protetor e essa mensagem tem 159 anos. Mas, quando lemos uma mensagem do Evangelho, ela sempre se presta ao tempo atual. E por uma razão muito simples, embora tenhamos avançado muito em tecnologia, nessas modernidades, em moralidade avançamos muito pouco. Então, como o texto é essencialmente moral, ele cabe perfeitamente em nossos dias. Vamos à leitura? Fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E, por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejam possuí-la. Encontra palavras persuasivas
que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude de sua beleza e de sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Fé, mãe da esperança e da caridade. A fé é o alicerce da nossa construção para que alcancemos o reino de Deus. E vamos ressaltar que o reino de Deus é construção divina no coração humano. Então, a fé tem que ser verdadeira, inabalável, forte, para que nós possamos levar adiante a nossa vida corajosamente, superando desafios, enfrentando as vicissitudes da vida. O que são vicissitudes? São as dificuldades, os obstáculos que diariamente temos a transpor. Vamos lembrar que o capítulo do Evangelho, cujo texto nos fala da fé, da esperança e da caridade, é a fé que transporta montanhas. Se nós, seres humanos, que estamos ainda neste planeta de expiações e de provas, temos sempre provas, como é o nome do planeta, a categoria, temos sempre provas, dificuldades, temos as nossas limitações, mas quando temos fé e a doutrina espírita, em sua base, nos esclarece que não morremos, somos imortais, somos eternos e que tudo o que fizermos hoje se refletirá amanhã em outra existência. Portanto, isso nos dá força, nos dá a coragem para fazermos as melhores escolhas, sabedores de que o que fazemos hoje se refletirá amanhã. Então, a fé vacilante, a fé cega, que não faz sentido para nós que estamos em pleno século XXI. Kardec já nos afiançou que só é verdadeira a fé que encara frente a frente a razão e todos os obstáculos. Então, não tem como termos aquela fé simplesmente religiosa. Porque o Espiritismo, ele se alicerça num tripé. Ele é a um só tempo filosofia, ciência e religião. Portanto, por exemplo, diante dessa pandemia, não é porque temos fé que vamos pensar, Deus vai me proteger, não preciso usar máscara, não preciso usar álcool em gel, nem devo evitar aglomerações. Ora, o raciocínio lógico nos leva a aceitar o que a ciência nos coloca, porque são muitos irmãos que se esforçam, que pesquisam, que gastam horas e horas e gastam a própria vida em prol da humanidade. Como duvidar
Em que bases, em que termos vamos duvidar da ciência? Vamos duvidar da vacina? Porque tenhamos a certeza, meus irmãos, os nossos benfeitores da humanidade terrestre estão a inspirar todos aqueles trabalhadores do bem que buscam auxiliar a humanidade através de suas invenções, de suas pesquisas. Então, a fé que não é raciocinada certamente será derrubada. Outro dia eu li uma frase em que não sei qual seria a bandeira do irmão que declarou isso, mas que quando se falou que a fé sem obras é morta, o irmão sustentava que a fé, nós não precisamos ter merecimento para sermos salvos, que seremos salvos por uma graça de Jesus, que ele veio nos salvar. E o raciocínio nos mostra que não pode ser assim. Como? Por uma graça nós seremos salvos, basta aceitar o Mestre, aceitar os seus ensinamentos, mas o que a lição de hoje nos fala é que a fé, ela é mãe da esperança e da caridade, e a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. O que é adormecer a nossa fé? É aquela fé sem obras, é a fé que não trabalha ativamente no alívio do sofrimento dos nossos irmãos. Que me vale ser espírita, que me vale ser católica ou evangélica, se eu não praticar os ensinamentos de Jesus, que coloca incessantemente que devemos nos amarmos uns aos outros. Ora, se nós amarmos os nossos irmãos, como ficar indiferente à dor pela qual ele passa? Como ficar indiferente ao frio neste inverno, aos irmãos que estão nas ruas, àqueles que passam fome? Dá para ficar indiferente? Que fé é essa? Pois que Jesus, no alto da sua luz, de onde veio dos páramos celestiais, ele sempre esteve onde a dor se fazia presente. Ele não estava entre os poderosos, poderia estar em alguns momentos, mas onde normalmente encontraríamos Jesus? Entre os miseráveis, ladrões, prostitutas, todos aqueles que, pequeninos na sua elevação moral, necessitavam do Mestre, e certamente eram esses os que mais ofereciam a gratidão pelas curas que porventura se operassem. Jesus, quando curava algum enfermo, moral ou físico, porque nós sabemos que ocorreram curas morais. Vamos lembrar de Madalena, que não tinha uma doença física, mas moralmente ela se encontrava enferma, muito enferma. E Madalena se transformou. Quando Jesus curava, ele dizia: a tua fé te curou. Mas que fé é essa? É uma fé que não duvida, é uma fé que não se abala. Imaginemos quanta violência Madalena se impôs a si mesma, ela que era obsidiada
por entidades de baixa vibração que se utilizavam dela na sensualidade, naquela vida de devassidão. Mas Madalena, que era Maria de Magdala, até na live anterior eu comentei que o nome dela não era Madalena, era Maria, mas como ela era Maria de Magdala, ela era Madalena, porque ela era de Magdala, por isso Maria Madalena. Então, moralmente, Madalena se transformou através da fé, de uma fé viva, de uma fé ativa, tanto ativa que depois da sua conversão às palavras do Mestre Jesus, Madalena passou a cuidar de leprosos. Levou assim o restante da sua vida na terra, tanto que contraiu a lepra. Mas, no final, quando ela percebeu que a morte se avizinhava, ela procura Maria em Éfeso e é recebida, após o desencarne, pelo próprio Mestre Jesus. Então, a nossa fé nos cura, mas não uma fé sem obras, porque já disseram, a fé sem obras é morta. Meus amigos, vou contar uma história para ilustrar esta questão da fé, mãe da esperança e da caridade. Certa vez, um homem que muito prosperou, era dono de uma farmácia, era João o nome dele. Então, ele era dono de uma farmácia, ele estava fechando a farmácia. Já havia apagado as luzes quando uma criança o procurou com um papel onde estava escrito o nome de um medicamento. A mãe da criança, que era uma menina, estava muito mal e ela precisava tomar esse remédio. O farmacêutico, muito contrariado, pois que já estava fechando a farmácia, abriu a farmácia para vender o medicamento para a criança. Mas, com tanta má vontade, que ele sequer acendeu a luz, todas as luzes da farmácia, e pegou o medicamento, cobrou da criança. A criança saiu na maior desabalada, na maior correria para levar o remédio para sua mãe. Mas o farmacêutico foi tomado de pânico. Ele percebeu que, como a luz estava meia luz, ele deu o medicamento errado. E, diga-se de passagem, um detalhe muito importante, ele se declarava ateu. Só acreditava naquilo que seus olhos podiam ver e sentir. Tudo que estivesse fora da materialidade, para ele, não existia. Então, ele foi tomado de pânico, porque havia trocado o remédio. E o remédio, caso fosse tomado pela mãe da criança, certamente a levaria à morte. No auge do desespero, pensando que ele poderia ser preso, pensando no processo que ele poderia tomar, ele entrou em tamanha dor, tamanho sofrimento, que ele, um ateu, se ajoelhou e orou a Deus, para que Deus, Pai Celestial, pudesse ajudá-lo naquele momento. Quando ele estava orando, ele sentiu uma mão tocá-lo no seu ombro esquerdo. Quando ele se virou, era a criança chorando, dizendo: moço, eu saí correndo, o remédio quebrou, será que o senhor não poderia arrumar outro para mim? Vejam, meus amigos, o que sentiu aquele homem naquele momento. Foi Deus, foi a fé dele, que ele nunca tinha pensado em fazer uma oração, mas o coração dele foi tão sincero, tão verdadeiro naquele momento,
que certamente, naquele momento, ele deixou de ser ateu e deu a medicação para a criança na maior alegria. Porque, meus amigos, somente Deus para fazer com que a nossa vida seja repleta de fé, de esperança e de caridade. Falando em fé, esperança e caridade, eu não poderia deixar de lembrar de um poema que eu já recitei aqui para vocês, mas toda vez que este tema cai para que a gente possa comentar a respeito, eu me lembro deste poema. É um poema do poeta Alfonso Guimarães e ele fala justamente das 3 virtudes: fé, esperança e caridade. E ele nos diz assim: são 3 irmãs, são 3 flores, feitas de um raio de luz, plantou-a entre fulgores a mão santa de Jesus. Uma, a fé, outra, a esperança, vem a caridade após, feliz de quem as alcança, vivem sempre junto a nós. E a caridade é, neste mundo de incertezas, a mais formosa das 3. O poeta está incerto se a caridade é a mais formosa, pois dessas 3 formosuras são formosas como princesas, a fé, a esperança e a caridade. E ele diz: talvez a caridade seja a mais formosa das 3, mas nós, com o conhecimento adquirido pelo Espiritismo, sabemos que não é talvez. Temos a certeza absoluta que a caridade é, entre elas, a mais formosa. Porque é a caridade que promove as obras para que a fé não adormeça. Promove as obras para que a fé não seja morta. Queridos amigos, vamos parando por aqui. A nossa live sempre é curtinha, é o tempo que nós temos disponível, porque daqui a pouquinho eu terei de estar presencialmente na Casa Espírita para aquele trabalho privativo. Mas feliz por estarmos juntos, agradecer a companhia de cada um de vocês. É uma alegria estarmos juntos toda segunda e toda sexta-feira, sempre às 18 horas, sempre na hora da Ave Maria. Nessa homenagem a Maria, Mãe de Jesus, sempre coloco uma música no início que fala da nossa Mãe Santíssima, da nossa Mãe Espiritual. E é ela agora que nós vamos render homenagem, fazendo a prece tão conhecida a Maria. Vamos fechando os nossos olhos, mentalizando Maria, sua luz, ligando-nos à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Assim dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Tenham um excelente final de segunda-feira, uma semana maravilhosa, plena de oportunidades de fazer o bem, de exercer a caridade. Um abraço fraterno e fiquem conosco todos os dias às 18 horas. Tem sempre um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, daqui de Poá, trabalhando, levando a doutrina espírita até vocês, nesses momentos de pandemia, em que as atividades virtuais ainda são necessárias.
Um abraço fraterno e apertado, tudo de bom e até a próxima, meus irmãos. Fiquem com Deus.